Fala galera do YouTube, beleza? Tamo de volta aqui no canal Papo de Herói hoje pra gente falar sobre a fase 4 da Marvel, essa fase que causou tanta polêmica, que vem fazendo muitas pessoas até deixarem de assistir as produções do Marvel Studios. Mas será que ela foi tão ruim assim mesmo? Ou se é o impacto que o Ultimato nos trouxe? O que é que pode ter gerado esse desgaste tão grande? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já vai deixando seu like no vídeo, se inscreve no canal e também não se esquece de compartilhar esse conteúdo e, claro, ativar o sininho das notificações. Vamos nessa! Vamos falar aqui olhando as produções da Marvel e ver se essa fase 4 foi realmente tão ruim assim. A gente tem, claro, a gente vai falar primeiro dos filmes aqui, depois das séries, mas o primeiro filme que saiu foi Viúva Negra em 2021 e já foi uma fase que começou em meio à pandemia. Isso mesmo, galera, a gente teve praticamente o ano de 2020 sem nenhum conteúdo, ou seja, a gente teve um hiato pós Vingadores Ultimato e Homem-Aranha Longe de Casa, que não foi planejado, mas que foi até positivo para dar aquele alívio, né? A gente teve coisas tão impactantes em Ultimato, a gente teve o próprio Homem-Aranha Longe de Casa com um final bombástico, que essa pausa foi até interessante para que a gente pudesse dar uma respirada em termos de produções da Marvel. Algo que a fase 4 acabou não permitindo. Foram muitas produções em 2 anos, é uma fase que começou em 2021, terminou em 2022, então eu acho que o primeiro aspecto que pode servir como referência para a gente entender o porquê que as pessoas não gostaram tanto da fase 4 da Marvel é justamente o fato de que ela teve muitas produções em pouco espaço de tempo. Então a gente teve em 2021 3 filmes que tiveram recepções médias, né? A gente teve Viúva Negra, que foi bastante criticado, mas não por ser um filme ruim, sim por ser um filme simples e genérico. A gente teve Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, que teve cenas de ação muito elogiadas, mas também a história meio batida, meio genérica, e principalmente quando chega no terceiro ato, que vai para uma batalha de CGI, ele cai bastante de qualidade. E a gente teve também o filme dos Eternos, que era um filme que era muito esperado, principalmente por ter a Chloe Zhao na direção, vencedora de Oscar, e o filme acabou não sendo muito bem aceito pelo público por vários motivos, mas principalmente por ele se parecer muito deslocado do restante do universo. Então acho que esse foi o grande problema do filme dos Eternos, que acarretou nele não ser bem aceito pelo público. Mas aí a gente teve Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que foi um grande sucesso, foi filme que bateu 1 bilhão, mas não tanto pela história e pelas conexões com o universo Marvel, mas pela nostalgia da gente ver os 3 Homem-Aranha juntos. A gente teve toda uma campanha de vazamentos, de especulações, de rumores de Andrew Garfield ir para a imprensa e dizer que ele não estava no filme, para chegar na hora de criar aquele hype, aquela expectativa e ele estar no filme. O Tobey Maguire também, e também esse filme teve um boca a boca muito forte, o que contribuiu para ele conseguir essa grande bilheteria que ele teve. Então, se tem uma unanimidade nessa fase 4 da Marvel, sem dúvidas, Homem-Aranha Sem Volta para Casa é uma delas. Chegando em 2022, a gente começou com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que também era um filme repleto de expectativa, não apenas por se conectar com o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, já que o filme anterior teve a participação do Doutor Estranho, mas também por a gente ter a continuação da série WandaVision. Foi desde o seu anúncio dito que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura seria parte de uma trilogia com WandaVision e Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E o filme acabou decepcionando por não entregar o que os fãs estavam achando que ele poderia entregar. Ele explora pouco o multiverso e acaba meio que retrocedendo um pouco a história da Wanda, que tinha ficado encaminhada em WandaVision, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o filme acabou sendo decepcionante nesse aspecto, ainda que a direção do Sam Raimi salve algumas coisas. Depois tivemos Thor, Amor e Trovão, que é bastante criticado, principalmente por passar um pouco do ponto. É um filme que se criou uma expectativa pelo anterior, Thor Ragnarok, ser muito divertido. Volta ao elenco, volta o diretor e o filme não consegue entregar um resultado tão bom quanto o anterior. Foi bastante decepcionante. Para fechar, Pantera Negra Wakanda para Sempre, que vem dividindo o público. Tem pessoas que estão gostando muito, tem pessoas que estão gostando mais ou menos, tem gente que não está gostando. Eu achei muito legal, acho o segundo melhor filme junto
com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E acho que foi um bom filme ali de final de fase, ainda que seja estranho você ver um filme com final de fase sem ter aquele grande gancho, aquela grande situação que leve para o restante da fase. Em meio à pandemia, a gente teve o começo dessa fase, que foram com as séries do Disney Plus, começando com o WandaVision, que foi um sucesso absurdo, todo dia de episódio. A série ficava entre os assuntos mais comentados, você tinha que correr para assistir, para não pegar spoiler, teorias, rumores, pessoas enxergando coisa onde não tinha. Foi uma experiência incrível ver WandaVision e nenhuma das outras séries que vieram depois conseguiu repetir esse feito. Falcão e Soldado Invernal foi uma série legal, mas assim, seria uma série que seria muito beneficiada se ela fosse um filme. Loki também foi muito boa, é a segunda série preferida no consenso das pessoas, mas eu acho que ficou faltando explorar um pouco mais dos elementos de Loki nas outras produções, porque ela é muito importante. Tivemos a animação What If, que apresentou conceitos que foram utilizados em Multiverso da Loucura, mas muita gente, por ser uma animação, acabou não assistindo. Tivemos Gavião Arqueiro, que também foi uma série que tem um bom começo, mas um final bem que não agrada as pessoas. E em 2022 tivemos Moon Knight, que é uma série com um ótimo protagonista, mas com zero conexões com o universo. A gente teve Miss Marvel, que foi uma série que foi muito legal, mas é criticada por seguir um tom muito jovem, muito juvenil, que pra mim não faz sentido essa crítica, porque é o tom da personagem, tinha que ser assim. Tivemos os curtas I Am Groot, que foram legais, foram interessantes também, mas também só pra vender bonequinho do Groot. E para encerrar, She-Hulk, que foi a série que teve mais polêmica, mas que foi também uma das mais divertidas. Teve toda a questão dos efeitos visuais que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas no fim das contas foi uma série legal que sofreu muitas das críticas dos famigerados nerdolas da internet. E para fechar, a gente teve o Lobisomem na Noite e o especial de Guardiões da Galáxia, que foram duas produções que são nem séries nem filmes, elas são apresentações especiais, foram feitas justamente para ser algo mais conciso, algo mais curtinho, e elas são interessantes à medida do possível, ainda que elas não tenham uma força de um filme, por exemplo, mas foram bons experimentos que a Marvel fez. Então, dito isso, quais foram os grandes problemas da fase 4 da Marvel para mim? O primeiro deles, a pandemia. Ela prejudicou demais em termos de organização. Muitas coisas foram adiadas, outras tiveram a sua finalização muito apressada para ter que cumprir um cronograma. Isso também ocasionou os problemas de efeitos visuais que são evidentes. Os efeitos visuais dos filmes da Marvel não são perfeitos desde o começo, mas é evidente que na fase 4 eles tiveram uma queda muito grande de qualidade. E isso não é à toa. Várias empresas de efeitos visuais diferentes foram contratadas e muitos profissionais reclamaram da forma como a Marvel trabalhou. Então também isso é muito prejudicial para o resultado final. E eu acho que também a grande questão foram muitas produções em pouco espaço de tempo. Foram muitos filmes, muitas séries e ainda, claro, também as apresentações especiais em apenas 2 anos. Então quando você joga muita coisa de uma vez só, isso desgasta, não tem como. Até quem gosta muito desses projetos, eu não tenho particularmente nada contra muito assim cada um deles, mas dá pra sentir que tem um desgaste. E pro público em geral isso fica ainda mais evidente. É uma pena que essa fase tenha tido tantas polêmicas, mas também é muito compreensível o fato disso ter acontecido. Mas eu também acho que existem coisas positivas na fase 4. A gente teve experimentação de novos formatos com WandaVision, com o próprio She-Hulk, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa diferente, o Pantera Negra tem um tom mais sombrio, Moon Knight também. Então pra quem reclama que a Marvel sempre faz as coisas iguais, né? A gente teve o Lobisomem muito diferente também. A fase 4 é a fase talvez mais diversa da Marvel em termos de experimentação, de tom, de formas de fazer o filme. E tem também diretores muito famosos, muito grandes. Tem Ryan Coogler em Pantera Negra, tem o Sam Raimi em Doutor Estranho, tem a Chloe Zhao em Eternos. Então são muitos diretores competentes. Destin Daniel Cretton em Shang-Chi, que foi escolhido para dirigir Vingadores 5. Então também é uma fase que tem seus aspectos positivos. Mas eu acho que a principal falha mesmo é que ela não dá aquela sensação de história seriada, de continuidade que a gente estava acostumado a ver na Marvel até a fase 3. E isso talvez seja o que mais vem afastando as pessoas
de conferir as produções da Marvel nessa fase 4. Falei bastante, né, galera? Mas agora eu quero a sua opinião. O que você achou de forma geral dessa fase 4 do universo cinematográfico Marvel? Acha que ela realmente foi mais fraca? Acha que as críticas têm fundamento ou a galera pega pesado demais? Quero que você deixe aqui a sua opinião. Vamos discutir, vamos falar sempre com muito respeito. É isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Tamo junto. Até a próxima.